tudo bem? Estamos aqui hoje para nós darmos continuidade à nossa disciplina dos recursos financeiros na escola, no curso de Secretaria Escolar. A nossa quinta competência refere-se a como entender a prestação de contas. O que é essa prestação de conta? A prestação de conta nada mais é da demonstração da destinação dos recursos financeiros que a escola recebeu. Como vocês sabem, pela Constituição, a prestação de conta é obrigatória. Todos que recebem recursos têm que prestar conta. Temos que ver também atenção quanto à periodicidade, quanto aos prazos da prestação de conta. Essa periodicidade vai acontecer de acordo com cada programa, de acordo com cada orientação dos programas existentes. Com relação ao PDDE, o prazo para prestação de conta é até 31 de dezembro. E com relação ao suprimento institucional, é 90 dias após o crédito na conta corrente. A gente tem que observar, ter muita atenção com relação aos prazos, porque caso você não preste conta, isso aí vai prejudicar os futuros repasses que você teria que receber. Caso você não preste conta, esses repasses vão ficar bloqueados pelo fato de você não ter prestado conta no prazo correto. Então, como fazer a prestação de conta? O primeiro passo para se fazer uma prestação de conta é organizar toda a documentação. Primeiramente, nós temos que separar as notas fiscais, verificar se as notas fiscais estão com a descrição dos bens adquiridos, separar as notas fiscais de custeios, separar as notas fiscais de bens adquiridos com recursos de capital, verificar se a nota fiscal não tem rasura, verificar que a data da nota fiscal tem que ser sempre posterior ao crédito da conta, que foi efetuado o crédito na conta corrente, verificar a soma da nota fiscal se está batendo de acordo com o orçamento que nós fizemos antecipadamente, no caso, verificar se os produtos comprados com recurso de capital, no caso, recurso permanente, recurso de equipamento, se eles foram tombados, no caso, tem que preencher, no caso do recurso do PDDE, o termo de doação no qual a unidade executora irá doar o bem para a escola, porque aquele bem tem que ser utilizado na escola. Isso se a gente utilizou o recurso de capital do PDDE. E também, na hora da prestação de conta, a gente tem que verificar se consta lá as três propostas no caso do orçamento, porque entre aquelas três propostas no mínimo, a gente tem que escolher a de menor valor, o item que tenha o menor valor. Outra coisa que a gente não pode esquecer é com relação à conta corrente, os extratos da conta corrente e os extratos de aplicação. Verificar nos extratos o saldo anterior, depois que foi creditado o dinheiro, qual o saldo que ficou, quando nós fizemos os pagamentos dos cheques, os débitos que ocorreram, qual o saldo existente no final da conta corrente, qual o saldo existente na conta corrente, verificar o saldo também do extrato que consta das aplicações financeiras, quanto eu tenho de saldo, no caso, fazer uma soma do extrato da aplicação financeira com o extrato da conta corrente. E não vamos esquecer também de colocar na prestação de conta os pagamentos, os cheques que foram emitidos. Botar uma cópia também na composição dessa prestação de conta. Vai tirar uma cópia do cheque, porque lá no cheque está mostrando nominal ao fornecedor no qual a gente fez o pagamento daquela compra.
E é importantíssimo também verificar o seguinte, que a gente não pode fazer a prestação de contas antes que todos os cheques tenham sido descontados, e isso vai mostrar no seu extrato da conta corrente. Então, a gente tem que, na hora da prestação de conta, a gente tem que organizar. Se caso, com relação ao recurso do PDDE, nós fizermos alguma compra com recurso de capital, nós temos que colocar lá a relação dos bens adquiridos com recurso do PDDE, no caso, equipamentos, se a gente comprou um ventilador, se comprou uma geladeira, então a gente tem que colocar. Tem uma relação, que é um documento específico, que vocês vão preencher para que conste os bens que foram adquiridos com recurso de capital. Então, a questão da prestação de conta, a gente tem que organizar, verificar se os valores estão batendo, se o saldo da conta corrente, verificar o saldo da aplicação, quanto foi que foi debitado, para poder esses saldos, no final, fechar com o valor que foi creditado e o valor existente depois de ser executada a despesa. Então, assim, como eu falei logo no começo, atentar principalmente para os prazos, porque se a gente passar do prazo de prestar conta, quem vai ser prejudicado é a escola. Isso com relação aos suprimentos institucional e aos recursos também do PDDE. Então, ter muita atenção, pessoal, com relação à questão do prazo, para a escola não ser prejudicada, fazendo com que não venha mais recursos para a escola. Eu gostaria de agradecer a vocês pela participação, espero que vocês tenham entendido e estamos aqui à disposição para qualquer dúvida, e bom estudo para vocês. Obrigada e até logo.